Capítulo 271 Chamas espirituais. Todos vocês me encontrem aqui em 3 dias para as lições. Eu falarei sobre a cultivação e os guiarei sobre como quebrar barreiras. Deixando isso de lado, nosso Instituto Alma Celeste tem 3 campos de treinamentos. Vou falar sobre eles agora. O venerável Tim Ling explicou detalhadamente: para um reino do destino terrestre atingir o reino do destino celestial, a pessoa precisa harmonizar com a energia celestial sentindo o Dao celestial. Tudo que existe entre os céus e a terra é o mesmo que a Mãe Terra, inteiramente formada por concentrações de energia celestial. Todos ouviam atentamente. Até mesmo Lu Piao estava concentrado na explicação. No entanto, os tópicos do venerável Tim Ling eram muito superficiais para Nili, quem já tinha domínio sobre todo o assunto. O reino do destino terrestre era basicamente a mesma coisa que um rank lendário e se dividia em 5 subdivisões. No momento, Nili poderia ser classificado com 3 estrelas. Ainda havia um bom caminho antes dele atingir o reino do destino celestial. Antes de vir para o reino das ruínas dracônicas, a energia da lei dentro do corpo de Nili já estava gradualmente se transformando em energia celestial. Essa energia celestial era similar à energia da lei, e era dividida em elementos, como tempo e espaço, etc. No entanto, a energia celestial era a energia mais fundamental. Nili continuou a praticar a técnica de cultivação Deus celestial para alimentar a videira em seu reino de alma. A lição de venerável Tim Ling durou por mais 2 horas enquanto se aprofundava cada vez mais nos tópicos. Sua explicação fascinou muitos estudantes. Nili, podemos mesmo ter mais vidas após cultivar o segundo destino do reino do destino celestial ou mais. Lu Piao não pode deixar de perguntar em voz baixa. Como alguém podia morrer várias vezes? Atualmente, segundo e terceiro destinos não quer dizer que você tem 2 ou mais vidas. Apenas diz que seu reino de alma formou mais destinos de almas, que podem ser guardadas em algum lugar seguro. Enquanto você não perder todos os seus destinos de almas, você será capaz de reviver novamente. No entanto, a área de efeito não pode ser mais do que 1000 quilômetros de onde você está mantendo seu destino de alma. Nili explicou. Entendi. Então você está me dizendo que eu posso esconder meu reino de alma em algum lugar, e se eu morrer, então serei capaz de usar meu destino de alma para eu reviver. Exatamente. Toda vez que você morrer, você perderá um destino de alma. Por exemplo, se você tiver 3 destinos de alma e for morto, então você voltará com 2 destinos. Nili continuou: uma vez que você alcançar o reino do destino celestial, é melhor você arrumar um lugar seguro para guardar seu destino de alma antes de ir para uma área perigosa. Caso contrário, se você se matar, você não será capaz de reviver mais. Lu Piao entendeu o conceito. Não era à toa que o Instituto Alma Celeste tinha uma regra onde apenas aqueles que atingiram o reino do destino celestial poderiam partir em aventuras. Antes de sair, eles precisavam primeiro guardar seus destinos de almas dentro do salão de almas do Instituto. Dessa maneira, seria impossível que os estudantes sejam mortos, a menos que o Instituto Alma Celeste fosse invadido. Afinal, todos aqueles capazes de entrar no Instituto Alma Celeste eram gênios de várias cidades e reinos. A morte de qualquer um deles seria uma enorme perda. Wang Yang estava longe, mas mesmo assim observou Nili e Lu Piao que estavam conversando. Uma luz passou sobre seus olhos.
Antes de vir para cá, jovem mestre Waling disse a ele para ficar de olho neles. Além do mais, ele foi instruído a causar problemas a eles sempre que tivesse a chance. Dentro da seita Penas Divinas, os estudantes que vinham de vários lugares e famílias, formavam suas próprias facções e dividiam glórias e derrotas juntos. O pai de Waling e o pai de Xiaoyu estavam lutando pela posição de ancião-chefe para a divisão exterior. Como alguém do reino pequeno dos céus, Huangyang naturalmente admirou Waling como todo seu coração. Dentro da seita Penas Divinas há milhares de peritos do reino pequeno dos céus. Enquanto do mundo minúsculo, eram apenas o mestre do submundo, Xiaoyu e alguns outros. O fato de Nili ter um grau 8 de raiz espiritual celestial e Lupiao um grau 5 de raiz espiritual celestial surpreendeu em muito Wang Yang. Mas não tem como eu perder para vocês dois. Wang Yang pensou consigo. Como alguém do reino pequeno dos céus, ele tinha acesso a muito mais recursos que Nili. Venerável Tiling continua sua aula chegando num tópico de conclusão. Se eu explicar muito de uma vez só, vocês não serão capazes de compreender tudo, então iremos parar por aqui. Na próxima vez, iremos praticar a cultivação um pouco. Como pessoas do reino do destino terrestre, quanto mais rápido vocês aprenderem algo sobre cultivação, melhor será para os seus futuros, quando vocês atingirem o reino do destino celestial. No entanto, não forcem mais do que vocês podem aguentar, vocês não ganharão nada com isso. Os olhos do venerável Tiling se voltaram para a garota vestida com um azul claro, Jin Yan, e alguns outros com um sorriso em seu rosto. Esses definitivamente devem produzir bons resultados. Dos 36 com raízes espirituais celestiais, se pelo menos 10 mostrarem algum avanço, já seria considerado muito bom. Além do mais, quanto mais rápido mostrarem resultados, maior vão poder ser suas conquistas futuras. A primeira coisa que cultivaremos será as chamas espirituais. Venerável Tiling anunciou enquanto lentamente exibia sua mão direita. De repente uma chama surgiu em sua palma. Essa é a chama espiritual. Se vocês querem criar a chama espiritual, vocês primeiro devem deixar seu reino de alma em estado de anatta, então concentre sua vontade na palma de sua mão. A chama branca na mão do venerável Tiling se tornou maior e maior, de uma coisa pequena, para o tamanho de seu punho. Quanto mais forte a chama espiritual me as demonstra o quão forte é a alma. Portanto, quando vocês estiverem na quebra de barreira para o reino do destino celestial, seu destino de alma também se tornará mais forte. Os estudando todos atrás da plataforma estenderam suas mãos direitas e tentaram concentrar suas vontades nas palmas de suas mãos, tentando criar as chamas espirituais. Apesar de o venerável Redsol ter acendido a chama espiritual facilmente na mão direita, os estudantes não acharam tão fácil assim. Mesmo após entenderem suas mãos por metade do dia, eles ainda não conseguiram acender as chamas espirituais. Todos eles estavam com os olhos fechados tentando entrar no estado de anatta. De repente, uma luz de chama espiritual surgiu na palma da garota vestida de azul claro. Apesar de ter sido apenas uma chama bem fraca, ela tinha sido a primeira que conseguir produzir algo da chama espiritual. Além do mais, pouco tempo depois, a chama espiritual continuou a crescer e logo tinha triplicado seu tamanho. Ao ver a cena, venerável Tiling a encarou com uma expressão admirado e orgulhoso. De fato, ela é uma descendente da família Selo do Dragão para ter tal extraordinário talento.
E pensar que tão jovem e ela já é capaz de acender uma chama espiritual desse tamanho. Pouco tempo depois, Jin Yan também conseguiu acender uma chama espiritual. Apesar de ser uma pequena, era muito pura. Nada mal. Venerável Qin Ling aprovou com a cabeça. Logo depois, mais 3 estudantes conseguiram acender as chamas espirituais. Um deles até mesmo conseguiu uma com quase metade de sua mão, o que revelava um talento surpreendente. Lu Piao agitava seu reino de alma constantemente tentando entrar no estado anata que Venerável Qin Ling havia comentando. No entanto, ele não conseguia evitar lembrar-se de Xiao Shui tomando banho. Por causa dessas imagens, ele era incapaz de atingir o estado de anata. Depois de um tempo ele só pode desistir com um sorriso amargo. Agora eu sei o porquê eu sou o mais lento em cultivação. É porque eu tenho assuntos inacabados. Você quer dizer coisas pervertidas e inacabadas, né? Nili riu e continuou, esses pensamentos impuros fazem com que você seja incapaz de atingir acender as chamas espirituais. Lu Piao bufou, e por acaso você consegue? Você tem a deusa Ziyun na mão direita e a deusa Ningir na mão esquerda. Acredito que você também não seja tão puro assim. Nili tinha um sorriso no canto da boca quando levantou sua mão direita. Chamas espirituais queimara de repente em sua mão, e rapidamente aumentou seu tamanho. Está bem, você é incrível. Lu Piao disse desajeitadamente. Nili era mesmo um filho da mãe. Na plataforma mais alta, Venerável Qin Ling não conseguia disfarçar seu espanto quando olhou para Nili. Apesar de ter um grau 8 de raiz espiritual celestial, as investigações sobre Nili que ele havia feito não tinha revelado nenhum suporte por trás de Nili. Ele era do mundo minúsculo e não devia ter nenhum apoio por trás. Apesar de talento ser muito importante na cultivação do Dao, aqueles com recursos insuficientes acabavam sendo inúteis. Atingir qualquer nível no caminho do ancestral marcial, do destino celestial até o eixo celestial, necessitava uma vasta quantidade de recursos. Portanto, ele não havia dado muita atenção para Nili. Apesar de tudo, Long Yuan e Jin Yan se originavam de poderosas famílias que haviam sido dados a eles os melhores recursos para a cultivação desde jovens. Seus corpos eram refinados com ervas mágicas, esse era o motivo por eles conseguirem acender as chamas espirituais tão rapidamente. Suas cultivações deveriam ser bem mais rápidas do que a de Nili. No entanto, ele nunca imaginou que Nili seria capaz de produzir a chama espiritual tão facilmente. Além do mais, suas chamas espirituais já haviam atingido um tamanho considerável nada inferior comparado com a de Long Yuan e Jin Yan. Além do a mais, o que mais chamou sua atenção foi que ao contrário dos outros que tinham fechado seus olhos e cultivado pelo dia todo, Nili estava conversando com Lu Piao quando casualmente ergueu as mãos e acendeu as chamas espirituais. Isso certamente comprovava que a compreensão de Nili dos estados já havia alcançado um nível totalmente diferente dos outros. Ele nunca imaginou que haveria um gênio desse nível naqueles 36 estudantes. Venerável Qin Ling estava ao mesmo tempo emocionado e chocado enquanto observava Nili. Tal gênio definitivamente seria alguém no futuro. Nili também olhou para ele. Como estudante novato no Instituto Alma Celeste, Nili sabia que não tinha um suporte muito útil. Portanto, ele teria que revelar um pouco de seu talento para poder impor certo grau de importância. Nili tinha conseguido chamar toda a atenção do Venerável Qin Ling,
já que ele havia demonstrando um talento que superava e muito os outros estudantes. De todos os 36 estudantes, apenas 5 foram capazes de produzir as camas sagradas com um tamanho considerável, enquanto 7 deles acenderam chamas muito pequenas. Os restantes não conseguiram nem mesmo fazer faíscas, não importava o quanto tentassem. Wang Yang fazia parte dos restantes. Ele já havia tentado de tudo, mas mesmo assim sua mão ainda estava como antes, sem um único traço das chamas espirituais. Ele estava quase explodindo de frustração. Nada mal. Aqueles que foram capazes de produzir as chamas espirituais durante a primeira lição todos têm uma mentalidade pura e são genuínos gênios do Dao marcial. Quanto mais forte é sua chama espiritual, mais forte seu destino de alma será. Para aqueles que não conseguiram produzir as chamas espirituais, continuem praticando ainda mais. Hoje terminamos por aqui. Venerável Qin riu e continuou: bem, voltaremos com as lições em 3 dias.